Boa tarde. Enquanto o processo técnico ali começa para a gente trazer algumas imagens, a gente pode ir sintonizando com os nossos mentores. Porque todos nós temos mentores espirituais. Isto é, professores, ajudantes, amparadores, não importa o nome, anjos da guarda. Esses anjos da guarda, esses mentores, estão conosco desde o começo da nossa encarnação, quiçá um pouco antes. Porque se nós planejamos a nossa vida, quiçá um dia a dia, se um congresso desse, que precisa ser muito bem planejado, e aqui fica o meu agradecimento por me trazer para essa terra, porque a gente vai escutando vocês e falando, nossa, essa terra aqui, vocês já estão mais pertinho do céu, já estão mais alto que a gente, né? Porque e os grandes espíritos escolhem aqui para encarnar, para ficar, porque aqui é mais fácil. Pensou, Chico encarnar em São Paulo, coitado, nem ia conseguir fazer nada, né? Então a nossa sintonia com os nossos mentores possam nos ajudar nesse instante, que a gente se lembre um pouco de que nós somos espíritos, tendo um processo encarnatório. E essa ligação com os nossos mentores faz com que, naturalmente, eles nos ajudem a nos ligar na cúpula vibratória, na cúpula espiritual do congresso. E o congresso, todo o ambiente, todo lugar tem seus espíritos que tomam conta, lógico. E o congresso, como não, o congresso ligado às cúpulas de Bezerra, de Eurípides, tem também os espíritos que estão cuidando disso aqui, desde o começo da idealização do congresso. Que nós possamos nos ligar, então, com esses espíritos que estão tomando conta, digamos assim, desse congresso. Porque a cada momento que nós nos sintonizamos com a espiritualidade, nós vamos subindo a nossa vibração. E todo o nosso momento de vida, a proposta pode ser, como eu faço para subir a minha vibração? E nos conectando com esses espíritos, nós possamos também nos conectar com os espíritos que estão na erraticidade. Por quê? Muitos espíritos ligados ao Dr. Bezerra de Menezes e ao professor Eurípides trabalham na espiritualidade para nos ajudar. Trabalham na espiritualidade para que a gente possa ter uma vida melhor aqui. E nós possamos ir nos ligando. Porque à medida que nós vamos subindo na vibração, vamos sintonizando com esses espíritos, nós estamos mais podendo ver as nossas questões como as questões humanas, isto é, com o olhar do espírito. A gente lê livros e a gente vê que a espiritualidade tem um olhar diferente dos problemas, das dificuldades, das doenças, das dívidas, dos relacionamentos, do que a gente tem. Cada vez mais, então, a gente pode olhar e ver que nós somos espíritos tendo uma experiência na Terra, como humanos. Não que somos humanos com experiências de vez em quando que eu vou no centro, tenho uma experiência espiritual. Não. O tempo todo, porque vamos levar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a nossa experiência de espírito. Por isso, essa visão, e nos ligando então à fraternidade do Dr. Bezerra, à professora Eurípides, possamos pedir que eles nos levem até a vibração de Maria. E que Maria possa, junto com as suas devotantes que vêm trabalhando no planeta, nos banhar com sua luz rosa dourada. E com essa luz possamos estar envolvidos, e com esse envolvimento de amor incondicional, porque amor de mãe é amor incondicional. Ela nos leve até o Cristo. E Ele sim, possa nos envolver com sua luz, para que a gente tenha uma conexão mais amplificada com a vibração crística. Quando me convidaram para este evento, eu fiquei pensando, bom, o que falar? Como falar? E muitas vezes a gente vai pensando e meditando e referindo, e a gente vai tomar um banho, debaixo do chuveiro vem uma ideia, né? E a gente vai no lugar. O tempo todo nós estamos nos conectando. Quando a gente relaxa, muitas vezes o pessoal fala, tive ideia no banheiro. Ou eu estava dormindo, tive uma ideia. Isso, porque a gente se desliga um pouco da ilusão da vida para se conectar mais com o mundo espiritual. E eu vendo os enunciados, né, disso aqui, eu falei, poxa, interessante. Apóstolos do Cristo. Apóstolos do Cristo. Fiquei pensando, mas o que é apóstolo? Como que é apóstolo? Não, nós estamos acostumados a falar palavras que a gente não conhece adequadamente. O que são apóstolos? Como é?
E eu fiquei pensando, bom, o que é apostolado? Vamos ver o que diz aqui. Apóstolos foram escolhidos. Na tradição cristã, os apóstolos foram escolhidos, os discípulos de Jesus, que foram pregar o evangelho, tal, mas importante, ele chamou para si os seus discípulos, e deles escolheu 12, que ele chamou de apóstolos. De novo, eu fiquei pensando, ele escolheu 12, mas como é que ele escolheu? Como foi que ele escolheu? Será que ele olha para a gente assim, você, aquele ali, tal? É assim que escolhe? Como é esse processo de escolha? Eu fiquei pensando, como é que Jesus escolhe os apóstolos? Como é que Jesus escolheu, então, Dr. Bezerra? E como é que ele escolheu o professor Eurípides? Como foi que ele escolheu? E eu também, aí eu fiquei pensando, como escolhe? Como é esse processo de escolha? Será que Jesus escolhe? Então é uma coisa dele para nós. Nós não temos autonomia. Eu não posso fazer nada, porque ele que escolhe, eu fico aí sentado, vamos ver quem eu vou escolher. Vou escolher Mário, sobe aqui, ou não sobe, não sei, é assim que funciona? Será que nós não temos participação nessa escolha? E eu fiquei pensando, como funciona o processo de escolha? E aí o meu raciocínio foi entrando, então, vamos pensar na escolha. Segundo Alberto Camus, a vida é a soma de nossas escolhas. Ora, sábado à tarde, um sol maravilhoso, essa cidade linda, esse céu azul, vocês escolheram estar aqui. Tem muita gente que não escolheu. Não tem certo e errado. Não existe mais certo e errado. A espiritualidade não tem mais. É pecado ou não é pecado. Isso não existe mais. Simplesmente, isto convém ou não convém. Me convém uma escolha de vir aqui, ouvir, entrar numa outra sintonia vibratória, ou não me convém? Isso é o que importa. Então, isso que nós vamos perguntar o tempo todo. Porque todo o tempo nós temos que escolher. O tempo todo nós estamos escolhendo. E principalmente essa escolha é que nós vamos buscar agora. Como nós escolhemos? Como nós somos escolhidos? Como é que a vida nos escolhe? E como é que nós escolhemos uma outra vida que a gente quer viver? Porque está cheio de gente que fala, você está satisfeito com a sua vida? Não. Ah, mas você escolheu? Não, não escolhi. Escolheu. Nós escolhemos e não percebemos. Você quer viver melhor? Quer. Você quer ser mais saudável, mais bonito, que nem aquele ditado judeu, né? É melhor ser rico e saudável do que pobre e doente. É óbvio, né? É óbvio, né? Mas como é que a gente escolhe? Como é que nós vamos buscar as nossas escolhas? Isso aqui eu peguei mais ou menos da internet, uma espécie de peneira vibratória. Eu acho que vocês sabem melhor que eu aqui. O pessoal, para escolher laranjas, ou escolher materiais, eles têm esteiras mais ou menos assim. Então, imagina aqueles laranjais, né, que existem na região lá de Ribeirão Preto, aquela região toda, que são milhares de laranjas, que eles precisam separar as laranjas em tamanhos semelhantes. Como é que será que eles se separam? Será que eles põem gente lá para ficar separando? É assim, o cara fica com a mão assim parado e fica pondo na laranja. Já pensou? Não deve ser assim, né? Ou com 1 centímetro também não deve ser assim. Então existem esteiras semelhantes com essa aqui, que essas esteiras vão vibrando, vão chacoalhando. Então, ele pega uma laranja de um determinado tamanho e peso e coloca na esteira. E a esteira fica lá chacoalhando. A laranja que se equilibra na esteira, ela vai indo em frente e cai lá no fundo na escolha. As laranjas que estão acima daquele peso, ou abaixo daquele peso, elas não se equilibram e elas caem. Vão caindo fora. Então eles descarregam milhares de laranjas, elas vão andando lá na esteira, as que estão naquele pezinho, elas se equilibram. E eu fiquei pensando, quando me falaram isso aí, falei, engraçado. De uma certa forma, é uma maneira de escolha. Se eu estou na vibração da esteira, eu vou continuar naquela esteira. Se eu não estou naquela vibração, eu vou cair fora. E às vezes a gente não sabe, né? A gente está num trabalho há muito tempo e de repente o trabalho já não... Parece que a gente não se encaixa mais. Parece que não tem mais por que ficar lá. Parece que o ambiente, a situação, parece que não está mais adequado para a gente. Ou um relacionamento,
Ou às vezes um centro espírita, eu estou num centro, mas parece que não me encaixo mais lá. Por que eu não me encaixo mais? Porque a vibração, a esteira, mudaram. Vieram aqui e fizeram a mudança. Ou eu fiz uma mudança na minha vibração e eu não tenho mais sintonia vibratória. Nós espíritas falamos tanto de sintonia, né? Porque a sintonia vibratória, mas o que é a sintonia vibratória? Então a gente está pegando uma coisa física, que existe real, a sintonia vibracional. Todos nós, então, vibramos em determinadas faixas. Mas o que é, então, vibração? Você vê, engraçado, né? A gente começa a pensar numa coisa que leva a outra que a gente não sabe, que leva a outra que a gente não sabe, e aí assim a gente vai aprendendo. Por isso a força evolutiva, falada pela Angélica aqui, nos leva a ficar questionando, aprendendo, interrogando. E o otimismo dito pela manhã faz com que a gente vá buscar, tem energia para ir buscar. Bom, então como é que é essa coisa de vibração? Vamos lá. Aqui não tem nenhum ventilador, né? Mas tudo bem. Aqui é uma hélice, pode ser um ventilador, por exemplo. Quando você vê uma hélice de avião parada, você consegue ver quantas hélices tem. Aqui no caso, quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Mas se você não consegue ver a hélice parada, você vê ela em movimento. E é importante que cada hélice tem, umas têm mais pás, outras têm menos pás. Se ela estiver em movimento, quantas pás, se você nunca viu parada, quantas pás você sabe que ela tem? Dá para saber? Não? Parece o que quando ela está em movimento? Parece um disco, não é verdade? Por quê? Se são pás, se tem separação, por que a gente vê uma coisa só? Então, o movimento faz o quê? Por que o movimento não me deixa ver as hélices separadas? Por quê? Isso chama ilusão cinemática. Esta ilusão de ótica, essa ilusão cinemática, não permite que a gente veja o intervalo. A gente vê um disco, vê inteiro. Tudo bem? Só que essa ilusão cinemática, ela não se dá só no efeito das hélices, dos ventiladores. Isso então, bom, nós temos uma ilusão. A gente acha que isso é uma coisa inteira, quando na realidade não é. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Né? O tempo todo a gente vai ser iludido por uma ilusão de ótica cinemática que não deixa ver os espaços. O que isso tem a ver com vibração? Porque tudo na Terra é vibração. Nós não conseguimos ver. Porque tudo que vocês estão vendo agora, vocês estão vendo essa parede aqui? Essa parede aqui atrás, ela é composta de átomos. Esse microfone é composto de átomos. Todos os átomos têm um movimento. Esse movimento oscilatório é uma onda. Sobe, desce. Sobe, desce. Esse é o movimento. Então, tudo que existe no universo é em termos de onda. Uma onda que sobe e desce. Uma parte de cima, uma parte neutra e uma parte embaixo. Tudo é onda. Existem ondas que são lentas. Essas ondas lentas demoram muito. E a frequência, o número de ciclos que completa uma onda inteirinha, é lenta. Uma frequência, uma onda, um espaço, outra onda. A onda inteira. Existem ondas rápidas. No mesmo espaço, ela se movimenta. Então, é uma frequência mais rápida. Pela física, o espaço que a onda fica aqui no zero, que a gente vai subiu, aqui é zero, desceu. Esse espaço aqui é o espaço que é o espaço vazio, onde não existe nada. Isto quer dizer, vocês acham que eu sou concreto, né? Material, não sou. Eu tenho espaços vazios. Em alguns milissegundos, eu desapareço. Esse chão, em alguns milissegundos, desaparece. Tudo que existe na Terra tem um momento que desaparece. Só que a nossa ilusão
de ótica não permite que a gente perceba. Tudo tem um ciclo, um momentinho que faz. Então, a física diz o seguinte: as ondas que têm frequências mais rápidas, os materiais com frequências mais rápidas, conseguem entrar nas ondas que têm frequência mais lenta, que é aquele espaço, sabe aquele espaço zero? Ele é maior. Então, por exemplo, uma faca tem uma frequência rápida. Manteiga, frequência lenta. Por isso que a faca entra na manteiga. Mas a faca não entra no concreto, porque o concreto tem uma frequência maior. Então, todas as frequências maiores podem invadir as frequências menores. Uma frequência menor, então, é suscetível de ser invadidas por frequências maiores. Está muito complicada a história aqui? Está muito estranho? Onde será que eu quero chegar? Né? Até aqui tudo bem. Tudo bem. Então, qual é o material que tem a frequência maior de todas? E que esse material é o material mais puro que existe e consegue, entre aspas, invadir todos os outros materiais, e nenhum material consegue invadir ele. É um material. Que material? Muito mais forte que o aço. Diamante. O diamante é o material mais puro que existe. Ele é usado para cortar aço, para tudo. E nenhum material consegue cortar. Vocês sabem como é produzido um diamante? Vocês têm ideia? Do carvão, do carbono. Então é só eu pegar um saco de carvão agora, levar para casa, pôr no micro-ondas e vira diamante? Ah, tem que ser no forno. Como é produzido? Vocês têm ideia? Um carvão sob uma intensíssima pressão de toneladas sobre milênios vira um diamante. Então é só você pegar um carvão, colocar uma pressão gigantesca de uma montanha em cima e esperar uns milênios que você vai ter um diamante. Olha só que beleza. Pronto. Hoje já existem diamantes artificiais, tá? Não são tão puros, claro, mas já existem. Por ser o material mais poderoso que existe, em termos de energia, inclusive, ele solta neutrinos, ele libera energia. Então o diamante, ele é energizante. Você ficando perto do diamante, você ganha energia. Por isso eu tenho aconselhado, você vai para casa, pega um diamantezinho assim, põe lá em casa, em cima do sofá lá, para você ficar recebendo energia todo dia, um banhinho de energia, vai lá, fica diamante. Por isso que as mulheres, olha só as mulheres, né? Sempre, agora precisamos pedir diamante. Fala, marido, me traz energia para casa. Olha aí, alternativa, né? Por isso que as mulheres com a sua intuição já percebem. Então vamos lá. As frequências mais rápidas interferem nas frequências mais baixas. Importante, se eu tenho frequências baixas, eu sou suscetível a frequências mais altas. O tempo todo existem interferências de frequência. Olha, por exemplo, aí o campo eletromagnético, os raios gama são assim, os raios X, aqui os de cores, as ondas de rádio, radar, todas as frequências aqui. E elas vão, aqui nós estamos sob a influência de centenas de tipos de ondas. Nós estamos sob interferência. A NASA, pesquisando isso, conseguiu fotografar ondas eletromagnéticas. Conseguiu. Olha que interessante. Olha aqui. Uma onda eletromagnética de um material aqui que eles conseguiram, por processos especiais, fotografar. Olha que interessante. Olha aí, saindo da parede. O tempo todo, nós estamos na onda, olha aí. A gente não pode falar que elas ficam nervosas. Já estão ficando nervosas. Só porque eu estou desmistificando. Elas estavam escondidas, agora estão aparecendo. Olha só. O tempo todo nós estamos sob a interferência de ondas eletromagnéticas. Olha só que beleza. Isso a NASA fotografou. Mais uma. Olha só que linda. Campos magnéticos que são produzidos pelo organismo em desequilíbrio ou introduzidos por campos externos negativos
provocando cargas parasitárias que debilitam o ser. Isto é, nós sofremos ou por nós construídas ou externamente, e entra uma carga. Por exemplo, o nosso corpo, cada órgão tem uma onda, uma frequência diferente. O fígado tem uma determinada frequência, o baço, outra frequência, o cérebro, outra frequência. É como se o nosso corpo fosse uma orquestra, cada um tocando um instrumento. E quando existe um desafinado no instrumento, a orquestra não trabalha bem, o som fica desafinado e nós chamamos isso de doença. Chegará um dia, e não está muito distante, que nós mediremos todas as frequências do corpo com aparelhos especiais e vamos detectar, olha, você está com uma frequência diferente aqui em tal lugar. Nós vamos vamos afinar este órgão. A gente não afina o diapasão, o músico não afina lá o violão, o piano, etc. e tal. Afinaremos o nosso corpo por instrumentos que enviarão e-mails eletromagnéticos para o nosso corpo e ele vai se afinar. A nossa afinação no momento determinado do planeta é a frequência do cobre. O cobre é a frequência boa. Se nós estamos no cobre, nós estamos mais equilibrados. Fora do cobre, menos equilibrados. Existem exames que a gente vai observando essa questão das frequências. O nosso corpo, então, o tempo todo tem cargas parasitárias. Vamos dar um exemplo, que é difícil dar um exemplo aqui na plateia. Porque eu estava olhando o meu olhar mediúnico aqui, para ver, né, o que eu não tenho, né? Porque eu vou falar de uma coisa que é muito difícil falar em plateia de espírita, mas a gente vai tentar. O que pode ser, por exemplo, um evento que vai trazer uma carga parasitária? Por exemplo, uma mágoa, que é raro aqui falar para vocês, é muito difícil. Quem conhece mágoa? Ninguém conhece mágoa. Espírita não sabe o que é isso. Né? Mas a gente vai falar, às vezes você tem um vizinho crente lá e ele te explica melhor, sabe aquela coisa? Então alguém, eventualmente, tem um tipo de atitude para conosco e nós ficamos magoados. E a mágoa é uma informação, né, que nós recebemos, e esta informação foi introduzida no nosso organismo, alterando a frequência de algum determinado órgão. Por isso que tem gente que tem mágoa e fica com dor de estômago. Tem gente que tem mágoa e fica com problema no fígado. Tem gente que tem mágoa e tem artrite. Cada um recebe a informação e altera no seu organismo de acordo com os testes que veio fazer nesta encarnação. Então alguém nos magoou. E não é fácil a gente se magoar. A gente precisa participar da mágoa. Como que é isso? Então vamos lá. Qual a diferença, por exemplo, de uma agressão e de um insulto? Agressão. Eu estou parado, alguém vem e me dá um tranco, me dá um tapa. Pá, me dá um tapa. Eu estava parado. Eu não participei, né? Ou eu posso falar assim, você viu a carada que eu dei na mão dele? Ninguém fala isso, né? Não, me deu um tapa. Não, dei um tapa. Né? Como é que foi a briga? Ele me deu 3 tapas, eu dei 3 caradas na mão dele. Eu não participo, eu sou agredido. O insulto, eu preciso participar. Vamos dar um exemplo. Outro dia eu estava lá trabalhando na minha clínica em São Paulo e chegou o carteiro. O carteiro entrou lá, ele entra sempre, aproveita para tomar um cafezinho. Tudo bem, me entregou uma conta lá de luz. Eu aproveitei e abri. Quando eu abri a conta de luz, eu fiquei magoado. Eu gasto lá por volta de R$200, veio R$1.000 de conta de luz. Eu falei, meu Deus, na hora eu já fiquei magoado. Fiquei magoado com a Eletropaulo, fiquei magoado com o carteiro. Falei, alguém está fazendo aqui uma ligação clandestina, sabe aquelas coisas? Na hora. E eu já fiquei pensando o que eu ia fazer, que eu ia ter que processar a Eletropaulo, que eu ia ter que um monte de coisa. E aí quando eu olhei um pouquinho melhor, o endereço era do vizinho. Eu desmagoei na hora. Ufa. Seu carteiro, faz favor. Seu carteiro, eu já estava magoado, eu não fiquei mais. Eu já falei, o senhor, esta carta não é para mim, é para o vizinho. É que o senhor vem tomar um café, ele queria, toda hora ele quer tomar café, ele vem entregar qualquer coisa, até os vizinhos ele entrega lá. Então eu falei, por favor, o senhor entrega para o vizinho, né? Que eu não sei o que ele gasta tanto, mas é problema dele, não é meu, né? Se eu não tivesse visto o endereço, eu teria pago a conta.
Você já pagou uma conta que não é tua? Dá um trabalho para você receber de volta. Nunca mais, né? Mas tem gente que já pagou conta de vizinho, né? Vai pagando. O insulto, eu preciso participar ativamente. Rubens, você é desonesto. Fiquei magoado. Por que você ficou magoado? Você é desonesto? Não. Então por que você está recebendo essa carta? Não é tua. Você está me chamando de desonesto? Eu acho que essa é para outra pessoa. Isso na psicologia chama projeção. Ele olha para mim e vê a outra pessoa, outro alguém, e me manda uma carta de desonestidade. Como eu não sou desonesto, fazendo a carta não é para mim. Desculpe, você entregou no lugar errado. Estou lhe devolvendo. Mas não, o que a gente faz? A gente aceita. Então, a gente precisa aceitar a carta, aceitar o insulto. Se eu não aceito o insulto, eu não fico magoado, eu não crio carga parasitária. E muitas vezes, vem mesmo carta errada. Então, a dica é olhar melhor, né, o endereço da carta. Isto é, quando alguém nos, entre aspas, nos insulta, eu preciso parar e pensar. Eu lembro a história do Chico, né, que eu acho muito interessante, você sabe melhor que eu. Diz que certa feita, não sei se foi aqui ou foi em Sacramento, mas ele ficou sabendo que o padre, aquele segundo padre, né, o filme que a gente vê, na homilia, que não gostava dele e tal, falou mal dele, disse para todo mundo que ele era do demônio, que ele ia para o inferno, que ele ia para o inferno. E claro, sempre tem o pessoal de plantão para dar informação, né? Saíram correndo da igreja, que são os jornalistas informais, né? Vulgos fofoqueiros, né? E eles já vêm correndo. Chico, olha o que o padre falou, que você vai para o inferno. O Chico gostava da igreja católica, tinha uma ligação afetiva, é lógico, ele era acima disso tudo, ele não tinha, ele percebia diferente a vida, ele era um espírito que via a parte humana, mas ele ficou chateado, magoado, e segundo conta, ele ficou muito triste, ele começou a chorar, porque era sensível, ele chorava, né? Ele ficava com raiva, ele chorava, e disse que ele chorava, e ficou um dia chorando, porque não sei o que, e veio um dia, outro dia chorando, aí chegou o Tskemorion, chegou e falou: Chico, que você chora? Eu falei: sabe o que é? O padre falou que eu vou para o inferno, que eu vou para o inferno. Tskemorion falou para ele: Chico, não vá. Aí Chico parou. O padre mandou, né, o convite. Ele estava pegando o convite, estava indo junto. Não vou. Ele podia falar: olha, eu não vou com o senhor desta vez. Não, a gente tem que ser educado. Se o senhor quiser ir, o senhor fica à vontade, mas eu não vou. Não, bom, tudo bem. Mas nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados a quê? A receber o insulto, tá? E aí a gente recebe a carga parasitária. E a carga parasitária fica lá dentro, como uma história. Essa história fica guardada dentro da gente. Então veja, acontece uma situação, e isso acontece todo dia. Essa experiência que a gente vivencia, essa situação, nós guardamos. E eu estou falando aqui que é uma história que eu guardo. Como se fosse um filme que eu compro, um DVD que eu compro e ponho lá na minha discotequeria, lá no meu DVD. Então eu tenho dentro do meu cérebro uma história guardada. Essa história eu vou chamar de novelinha interna. Porque não é? As histórias nossas são umas novelinhas, não é? Nós temos umas novelinhas guardadas, né? Tem umas novelas que são mais, né, das 6 horas, sabe? As novelas mais light e tal. Tem umas que são das 11 horas, sabe? Tem umas novelas que são rapidinhas, tem umas que não acabam nunca. Direito de Nascer, sabe? 3 anos de novela, não acaba nunca. E fica aquela novela. O pior de tudo é que essas novelinhas internas tiram nossa energia, nos desvitalizam. E essas novelinhas estão lá. Nós aceitamos, guardamos a historinha e estamos lá. O que eu quero falar é o seguinte: quantas vezes nós estamos tranquilos, estamos na nossa casa, no nosso trabalho, estamos bem, e de repente, e eu gosto do de repente, nós começamos a lembrar de uma pessoa que nos fez mal, de uma situação que nós vivenciamos, que alguém magoou. Eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Eu estou numa boa, de repente começa a vir. Não, porque você viu aquela pessoa que fez? Quer dizer, parece que ligou a novelinha. E eu fiquei meditando sobre isso aí. Porque toda vez que eu faço uma palestra, eu falando em mim. Vocês estão ouvindo o que vocês querem, né? E essa novelinha fica lá. Eu falo: pô, mas eu não estou pensando nisso. Como que é isso aí? Então imaginemos que nós estamos na nossa casa, assistindo televisão, por exemplo, e você está assistindo um canal de televisão, para mágoas aqui, já falamos,
nós construímos as novelas internas. Bom, essas novelas são distorcidas porque nós temos uma ilusão. A gente não capta tudo. A gente não percebe tudo. Nós temos uma falsa ideia de que nós nos lembramos dos fatos como eles aconteceram. Meus amigos, quando a gente desencarnar e for lá para nosso lar ou para algum outro lugar, e eles derem os filminhos para a gente ver, vocês vão ficar decepcionados. Porque as nossas historinhas internas têm no mínimo 50% de mentira que a gente coloca. A gente coloca porque a gente quer? Não. Porque é assim que funciona a nossa memória. A nossa memória nos trai. Uma psicóloga americana que trabalhava com testemunhas, com pessoas que eram testemunhas que ela queria saber. E quando ela começava a conversar com as testemunhas, ela fazia perguntas psicológicas. Então as pessoas se confundiam todas e depois falavam, se confundiam e depois não sabiam mais direito o que tinha acontecido. E eu falei, mas por quê? E não eram pessoas que estavam lá por interesse, não, eram testemunhas de coisas e fatos normais. E ela começou a pesquisar. E como ela era professora de uma universidade, ela convocou os alunos dela e falou, vamos fazer uma pesquisa para ver como funciona a memória? Vamos. E aí eles fizeram o seguinte, pegaram os alunos dela e convocaram mais alunos da faculdade. 100 alunos lá, diversas áreas. Nós precisamos que vocês nos deem os endereços das casas de vocês. Nós vamos mandar uma carta para vocês, para a família de vocês, pedindo 10 memórias de coisas, 10 coisas, 10 fatos que aconteceram na infância de cada um de vocês. Para que vocês coloquem, escrevam o que vocês lembraram. Legal? Tudo bem? Fala para os alunos? Tá. Para as famílias, eles pediram 9 fatos. Pediram 9 fatos. E eles mandaram, os alunos, nós estamos com 10 fatos aqui, tá? Só que, eles pesquisaram antes, eles colocaram um fato que não tinha acontecido para ninguém, dos alunos, que era que eles chamam de inoculação de memória. Pôs um fato lá, só para ver, que era, perderam-se no shopping quando pequeno. Perdeu-se no shopping quando era pequeno. Cidade que tinha shopping, né? Perderam no shopping. E aí eles deram para os alunos. E eles foram respondendo. Pegaram as respostas e eles foram perceber. Nenhum daqueles alunos tinham realmente se perdido no shopping. 40% responderam como se perderam no shopping. Porque eu era pequeno, me perdi da minha mãe. Aí veio um senhorzinho bonitinho, me pegou. Mas meu Deus do céu, por que eles iam inventar que eles tinham se perdido no shopping? Por quê? Porque a nossa memória é um Frankenstein. A nossa memória é toda, a gente junta, porque você quer lembrar de uma coisa, você não lembra. Mas você, inconscientemente, a gente não pode não lembrar. Então a gente faz o quê? A gente constrói uma memóriazinha, né? Então está faltando um braço, pega um braço emprestado de outra coisa que aconteceu, puxa o ombro daqui, põe um fígado de outra coisa, e aí nós lembramos de coisa tudo misturado. Isto é trabalho científico. Então, no mínimo, aquela mágoa que você tem, eventualmente você não, óbvio que alguém tenha, aquela mágoa, no mínimo, ela é 40% mentirosa. Não aconteceu daquele jeito. Aí você fica uma vida inteira magoado com alguém, desencarna, vai no plano espiritual, eles mostram o filme e fala, meu Deus, não foi isso que aconteceu? Que decepção que deve ser. Porque a gente tem certeza que foi daquele jeito. Foi nada. Então, as nossas novelas internas estão distorcidas pelo sistema de memória que nós temos. Então, de repente, eu estou aqui tranquilo, tentando ficar acordado na palestra, e eu começo a pensar numa coisa que não tem nada a ver, de uma pessoa que me magoou, de um fato. E eu fico me perguntando, por quê? Por quê? Alguém em casa, vou fazer umas perguntas, vocês me respondam, por favor, fazer um teste agora. Quem tem televisão em casa? Quem assiste televisão em casa? Quem tem controle remoto de televisão em casa? Todo mundo sabe que é controle remoto. Não, quer dizer, você está assistindo a sua novela, lá, com o sensapo do coração, e de repente a televisão muda o canal. E de repente entra o futebol. E você não percebe
que mudaram de canal. E você fica assistindo futebol. É assim que acontece? Não. Só que na nossa televisão interna é assim que acontece muitas vezes. Existem controles remotos que mudam os filminhos, as novelas que nós temos, automaticamente. Então você está pensando uma coisa, de repente vem uma novela. Aquela novela, aquela situação, aquilo lá. E você não percebeu que houve um controle remoto, muitas vezes à distância, colocando uma novela lá que vai aumentar ou diminuir a tua frequência, porque aquela situação é uma situação que te deixa mal. Quando baixa a frequência, nós estamos mais suscetíveis a interferências. A proposta qual é de mudar o filminho aqui? Baixar a frequência. Ficar com raiva, ficar magoado, ficar entristecido, ficar mal, para que baixando a frequência eu possa ser suscetível de interferências. Kardec perguntou para os espíritos: os espíritos interferem na nossa vida? E os espíritos responderam: muito mais do que vocês pensam. Aliás, na maioria das vezes, são eles que vos controlam, que vos manipulam. Com outras palavras. Então, nós estamos aqui o tempo todo suscetíveis a sermos controlados por controles remotos, para colocar, põe coisa na nossa cabeça. Não precisa pôr, é só mudar o canal. Uma das propostas que eu fico me perguntando é: claro que aconteceu isso, com certeza aconteceu isso com o Dr. Bezerra de Menezes e com o professor Eurípides Barçanufo, com certeza. Mas o que eles fizeram? Na minha opinião, primeiro, eles pegaram o controle remoto deles. Falou: a televisão é minha, eu ponho no canal que eu quero. Porque senão eu fico vendo o que outros querem que eu veja. Então, primeira coisa, como é que eu faço? As novelas estão lá. Eu mudo de canal. Todas as vezes que entrar novela que não me interessa. Me interessa esse pensamento, essa emoção, isso aqui? Não, então eu vou mudar de canal. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Vigiai. Vigiai, de uma outra maneira, pega o controle remoto da tua televisão interna e muda esse canal. Quantas vezes forem necessários. Ah, tem crise, não sei o que, eu vou pensar na crise. Opa, essa novela não me interessa. Eu vou pôr em outra novela. Vou mudar de canal. Porque este canal, esta televisão, é minha. E eu vou tomar o controle da minha televisão interna. Senão, eu permito que eu seja manipulado por um outro tipo de controle remoto. Quantas vezes eu vou precisar mudar? Às vezes, um dia eu tenho que mudar dezenas de vezes. Muda. Tudo bem. É a primeira fase. Com certeza absoluta, para conseguir ser um apóstolo, para ser escolhido, isto é, para se escolher, você escolhe o canal que você assiste. Se a gente tem que ter, vibratoriamente, o cuidado com que tipo de canal de televisão que a gente vê, de filme, de novela, etc e tal, e internamente mais ainda. Se eu não vigio, eu assisto canais que eu tenho guardados internos que eu nem sei. Nós construímos novelinhas e filmes ao longo de milênios que nós temos guardados. Nós temos milhares de filmes guardados, de outras encarnações, que podem ser acessadas por controles remotos externos, à distância. A tecnologia no mundo espiritual hoje em dia é muito maior do que a gente imagina. As equipes contra o Cristo são também muito bem aparelhadas. Por isso que nós precisamos nos aparelhar. Então eu preciso ficar atento qual é o filme que eu quero ver. Ou eu vou deixar colocar o filminho aqui, que é meu mesmo. Que me faz mal porque é meu mesmo. Mas eu não me interessa esse filme. Mas eu fico vendo o filme que colocaram. Eu fico suscetível, eu fico vigiando. E como é que eu mudo de canal? Mudo de canal toda vez que vier uma novela, uma coisa que não me interessa. Porém, este é um trabalho que eu digo braçal. Todo tempo, muda o canal. Muda o canal. Muda o canal. A segunda parte é que, se eu tenho um controle remoto para assistir o filme que eu quero, para mudar para o canal que eu quero,
eu também preciso fazer a segunda parte, que é o trabalho intelectual. O primeiro, quando eu falo braçal, é muda o pensamento, vigio. E o orai? O orai é fazer uma edição. O que é uma edição? Ele deve saber muito bem o que é edição. Você pega um filme e você faz cortes. Tem muito filme que a gente assiste, depois tem lá nas cenas especiais, que o diretor tirou cenas, pôs cenas, até a gente assiste outra vez. A rádio faz edição direto. Nós temos um sistema interno que nos possibilita fazer a edição. Ué, como é a edição? Tudo bem, essa novela entra toda hora? Entra. Então vamos lá. Eu mudo toda hora, mas agora eu vou olhar essa novela e vou encarar. E vou ter a coragem, a ousadia de olhar de frente, de encarar essa novela que me perturba tanto. Então vamos lá. É uma novela interna, por exemplo, de alguém que me magoou, de alguém que me fez um mal, de um sócio que me traiu, de uma traição familiar, de uma situação que me roubaram, e eu tenho lá guardada. É um filme que eu tenho lá. E me faz mal, porque é uma carga parasitária que me tira energia. Eu fico mudando, mas volta. E aí, então, tudo bem. Segundo passo, vamos fazer a edição. Como eu sou dono, agora não sou dono só do controle remoto. Eu sou dono da televisão inteira, do sistema de televisão. Eu tenho um sistema Globo de televisão aqui, um sistema, sei lá, um sistema de fraternidade inteirinho aqui dentro. Eu posso fazer a edição. Como eu faço fazer edição? Ora, de uma outra maneira, o Cristo nos mostrou como fazer edição. Ele falou assim: amai os vossos inimigos. Quando ele falou amai os vossos inimigos, ele está falando assim para a gente editar as novelas internas. Mas como que eu faço isso aí? Ele falou também, muitas das vezes, os espíritos falaram, aqueles que te fazem mal são o instrumento de sua força evolutiva, como a Angélica falou. Claro, porque a força evolutiva, às vezes vem também nos empurrando de uma maneira que a gente não vai de outro jeito, vai por um jeito. Então as pessoas que nos fazem mal, elas podem ser instrumentos. Vamos dar um exemplo bem prático, né? Temos aí qualquer novela, nós temos sempre temos um malzinho, né? Um malzinho. Não, vai ter um malzinho. Ele é ruim, né? Ele faz o papel do mal, né? Não tem o tal, como é que ele chama? O Léo, lá da novela, que ele é o bandido lá da novela, é o mal. Só que ele é bandido. Ele é? É ou não é? Não é? É ou não é? Depende. Nós estamos falando do quê? Da vida real ou da novela? Na novela ele é, mas o que ele está fazendo na novela? Representando um personagem. Dirigido por quem? Por um diretor. Escrito por um autor. Legal? Como a gente vive? A novela é uma ilusão. A nossa vida é uma ilusão. A nossa vida real é a vida espiritual. Essa vida é uma ilusão. Então a gente vive uma novela, a gente não vive a realidade. Só quando a gente desencarna e depois de um tempo a gente tem a lucidez espiritual. Poucas pessoas, talvez como Eurípides e Bezerra, conseguiram olhar a ilusão e a realidade diferente. Nós não, nós vemos mergulhados na ilusão, na novela, achando que ele é bandido. Tem gente que acha ele na rua, vai bater nele. Ah, não faz isso com a moça. Vocês não veem? Tem agride. As pessoas que eventualmente nos fizeram mal podem ter sido também representantes de um processo, dirigidas muitas vezes por diretores que são os nossos verdadeiros, que nós chamamos, né? Todos nós temos, por nossa vibração, por nossa representação, muitas pessoas que nós fizemos mal. E essas pessoas não nos querem bem, muitas vezes. Algumas pessoas chamam de obsessores, eu chamo de personal trainers. Estão o tempo todo lá, vamos, e agora? Isso, dá flexão, não sei o quê. 10 perdemos agora a indulgência, vamos lá, 5 indulgência, vamos lá. Imagina, nosso mentor ele fala, você não quer fazer uma abdominalzinha, né? Fala, não, eu tô com sono. Aí o obsessor fala, vamos lá, 50 abdominal. É a melhor maneira, ó, personal trainer, espiritual, eles são muito mais. Sem eles a gente não evolui. Então, eles podem usar das pessoas como instrumentos. Eu costumo dizer
que eu acho que quando eu era moleque, eu era meio bobalhado, eu era meio bobão, acho que eu ficava meio fora do ar, né? Eu tinha bronquite e tal. E eu até que era bonzinho, por ser meio bobalhado, era bonzinho. A minha mãe sempre foi uma médium, eu não sabia que era médium, nunca se abriu para a doutrina espírita e tal, mas é uma médium, já vi ela incorporar assim no meio da sala de casa. Mas eu olhando para trás agora, porque ela me dava umas surras legais também, sabe? Quando eu olhava para ela, eu falava, meu Deus, vinha uma surra lá que eu não sabia do que era. E as pessoas falam, ela batia em você, mas ela fala, eu não sei porque eu bati em você. Eu falei, eu sei porque você bateu em mim. Hoje, eu olhando, eu falei, os meus obsessores que já queriam me pegar, né? Pegavam um médium de plantão, sabe aquela coisa? Vai esta mesmo, eu incorporei e mandava ver. E o meu anjo da guarda, perna para quem te quero, para poder segurar um pouco. Não. Mas por muito tempo, eu fiquei magoado. Pô, minha mãe me surrava, não fazia nada, né? Você tá lá, começava a apanhar sem saber do que, eu ficava magoado. Hoje, eu tenho um amor por ela, nossa. Por quê? Porque eu vejo que ela foi instrumento. Ela foi um instrumento. Então, olha, ela não me batia, ela era influenciada. Então, na novela que eu tinha aqui, das surras que eu levava, eu fiz uma edição. Eu vi, hoje, a pessoa amorosa que ela é, com os netos, eu falei, ela é assim, mas ela tinha muitas dificuldades, etc e tal, e sofria as interferências invigilante. Então, eu não tenho nada contra ela, nada, fiquei ótimo, fiquei gostoso. Porque eu fiz uma edição. Eu revi a novela, mudei a novela. Mesmo que um controle remoto à distância tenta me levar para a infância, eu apanhando, aquilo não vai mexer comigo mais. Porque eu mudei a novela, eu fiz uma edição da novela. Quando eu faço a edição da novela, eu estou no processo de reforma inteira. O que é reforma inteira? Estou reformando meus filmes internos. Estou modificando minhas novelas internas. Estou transformando minhas novelas aqui dentro. Para o que eu quero. Não importa muito, nesse momento, o outro. Eu costumo dizer, outro dia eu falei, você é advogado do outro. Muitas vezes eu sou advogado do meu, entre aspas, inimigo. Mas por quê? Porque me interessa. Porque é muito mais importante eu mudar minha novela interna do que ficar ligado numa vibração que me baixa a frequência. Porque com a frequência baixa eu fico suscetível. E o tempo todo vão tentar colocar novelinhas. E quando aparecem novelinhas novas, que bom. Estão desarquivando novelas que não estão bem. E o pessoal cavoca mesmo. Eles vão cavocando, eles ficam olhando para você e falam, onde nós vamos pegar uma novelinha que vai detonar esse aí? Mas o tempo todo, uma paciente minha, muito interessante o caso. Precisou estar numa situação muito boa agora, tranquila, a vida está melhorando e ela pode fazer viagens. Pode viajar para a Europa, mas tem pânico de avião. Pânico de avião. E isso impede com que ela tenha uma condição que pode visitar outros lugares, aprender. E ela tem pânico de avião. Mas ela, como está num processo de busca, ela vem se perguntando, mas por que eu estou com medo de avião? O que quer dizer? Da onde vem isso? Ela vem fazendo perguntas. Porque isso vem, essa novela, e ela, se você fica só no medo, você não vai buscar qual novela está te fazendo medo. Você não pode fazer edição. E ela começou a perceber, nas perguntas, que tinha uma situação da infância que ela lembrou. Que aquilo traz a mesma angústia dela andar de avião. E ela ficou percebendo o que é. É um filme que ela assistiu, e ela assistiu várias vezes o filme. Várias vezes. É um filme daqueles que parece que o pessoal se perde. É um filme real, de uma situação real. Se perde na Cordilheira dos Andes, e tem todo um processo lá difícil e tal. E diz que isso mexeu muito na infância dela. Por que uma menina de 12 anos vê esse filme 3, 4 vezes? Estranho, né? Mas ela ficou se perguntando. E ela percebe que a aflição, a angústia... Então, assim, ela tem uma novela que ela não sabia qual era, que dava aflição no medo de avião. Mas que o avião era um detalhe de uma situação muito pior. De uma situação. E ela falou, mas por que você tinha... Não, porque ela sempre teve uma sensibilidade espiritual, e quando ela viu o filme, ela meio que se sentia lá. A pergunta é, será que ela se projetou mentalmente na situação real que aconteceu? E ela agregou um filme para ela, e que esse filme nem é dela, mas ela entrou no filme de uma situação, guardou, e isso está trazendo para ela dificuldades. Mas a consciência já está fazendo edição. Porque quando a gente tira da sombra, a gente traz para a luz.
que é? Quando eu tiro do inconsciente, eu trago para a luz. Eu preciso me perguntar, eu preciso cavocar, eu preciso me conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Conhece a verdade e ela te libertará. Libertará do quê? Dos medos, das limitações. Fazer a edição das novelas internas e não ficar suscetível assistindo a novela. Estou magoado há 45 anos. Desencarna, vai para lá, a pessoa fala, por que você está aqui? Por causa disso, perdi uma vida, fiquei doente, fiz um câncer por causa de uma história que nem era assim mesmo. Meu Deus do céu. Daí, como a palestra da primeira, eu sou um otimista incorrigível. Por quê? Porque é lógico, é natural. Quando você vai tendo conhecimentos, você vai ficando mais otimista. Quer dizer que dá para mudar a edição do filme? Dá. Dá para fazer transformações? Dá. Eu sou dono da minha estação de rádio e televisão aqui. Então, já pensou? Você acabou de ganhar uma estação de rádio e televisão perfeita, completa. Você faz o que você quer. Você edita o filme que você quer. Você constrói o filme que você quer, que te interessa. Baseado nisso, eu tenho em algumas palestras, em alguns centros espíritas, eu faço uma palestra, que eu vou resumir para vocês, que eu venho ensinar a mentir. Alguém quer aprender a mentir? Não, falando as mulheres, os homens já sabem, não precisa. Rapidinho, um paciente veio me procurar, ele era atuante no circuito espírita, tinha um trabalho muito grande, profissional, casado, tudo bem. Aí teve um problema na relação lá, e ele terminou o casamento estava ligado ao trabalho profissional, então ele ficou sem o trabalho profissional, que estava atrelado também, de uma certa forma, ao trabalho espiritual, ficou sem o trabalho espiritual, e não tinha mais onde morar, né? E aí ele veio para mim e falou, com a seguinte conclusão, se eu perdi tudo isso aí, conclusão, porque eu sou um fracassado. Ele pegou uma história, que ele tinha perdido tudo, e por ter perdido tudo, ele falou, se aconteceu tudo isso é porque eu sou um fracassado. Eu sou fracassado, eu achei que estava fazendo as coisas certas e fiz tudo errado, porque perdi tudo, estou fracassado. Eu falei, olha, esta é uma interpretação. Como assim? Tudo na vida a gente interpreta. Você tem essa interpretação. Mas não é a verdade? A realidade, eu não sei. A realidade é tudo interpretação. A gente não sabe a realidade das coisas. Mas como pode ser? Vamos dizer o seguinte. Você estava numa situação profissional, familiar, afetiva, espiritual e tal. Só que, talvez, você era teórico. E você precisava provas práticas. Os teus mentores... Porque assim, quando a gente está no pré-primário, a prova é pintar o narizinho do palhaço de vermelho. Se você pinta de azul, você não passa de ano, mas de vermelho você passa, tá? Tudo bem. No primário, você faz continha. No ginásio, no colegial, na faculdade, na pós-graduação, no doutorado, a prova, amigos, é muito mais complicada. Cada vez um nível. Eu falei, olha, provavelmente, eu posso supor que para você está já num nível, né? Digamos, não vou fazer doutorado, mas você já está num nível em que os espíritos te deram um teste muito grande. Eu sabia, porque ele gosta de desafio. Eu falei, o teste é muito grande. Isso não quer dizer que você é um fracassado. Isso quer dizer que você é tão bom que eles estão te dando um teste muito bom. Ele estatelou o olho e falou, mas isso é mentira. Eu falei, o outro também é. Não, pera um pouquinho. Por que a gente fala, só o ruim é que é verdade, é real? O bom não é. A gente é injusto. Não. Eu falei, não, peraí. Então sim, se você está falando que você é um fracassado, eu falo que isso pode ser mentira. Eu estou falando que você é um cara tão bom que eles estão te desafiando. Você está falando que é mentira. Tá bom, então vamos, pelo menos você faz assim, as duas são mentiras. Se são os dois mentiras, tudo é mentira, legal. Então escolha a mentira que mais te interessa. Se ele entra na vibração da mentira, do fracasso, o que ele vai ter? Fracasso. Se ele entra na mentira da vibração do desafio, o que ele vai ter? Desafios. E ele, conscientemente, ele falou, não, tudo bem, podem ser as duas mentiras, mas então eu vou escolher a mentira do desafiado, vamos ver. E aí, meus amigos, vocês nem têm ideia da vida que ele vive hoje. Conseguiu tudo de novo, muito melhor, muito maior. E eu entendo que a verdade ali no caso é que ele era um desafiado, não era um fracassado.
Por isso que eu digo, nós precisamos aprender a mentir. Isto é, qual mentira, entre aspas, vocês estão entendendo, que eu vou escolher para a minha vida, que me leva a crescimento, que me leva mais perto do Cristo, que me leva mais perto da vibração desses apóstolos e outros. Porque senão nós vamos ficar sempre achando que a coisa ruim é que é a realidade e a coisa boa é a ilusão. Opa! Nós somos espíritas. O espírita sabe que viver encarnado é uma ilusão. E nós podemos começar a fazer transformações na nossa vida. Amai os vossos inimigos. O capítulo dos 7 perfeitos. Amando os inimigos. O Evangelho mostrando. Faz a edição. Como é que eu amo o inimigo? Eu faço a mudança do meu filme interno. E naturalmente eu começo a entender, compreender que entre aspas, o inimigo, ele era um agente do meu processo, da minha força evolutiva. E eu entendo. O perdão começa no entendimento, na compreensão. Eu não vejo o perdão simplesmente, vou perdoar. Mas como? Para mim o caminho do perdão, primeiro entender, compreender, analisar. É um caminho, o perdão é um processo, é um caminho, é uma esteira. O auto-perdão também. Porque se eu não olho para mim e não reedito uma situação que aconteceu comigo antes, e não faço edição, puxa, mas era aquilo que eu conseguia fazer daquela maneira, eu fico carregando bolas de culpa que me arrastam, que a espiritualidade fala, meu Deus, o que você está fazendo com essa bola aí? Você se põe, a gente se põe, culpas. Meu Deus, a espiritualidade não nos condena. A espiritualidade... Certa feita eu fui falar com o Divaldo. Ele estava uma palestra, naquela fila lá, eu falei, Divaldo, fiz muita coisa errada, não sei o quê. Ele nem deixou falar, graças a Deus. Ele falou, a espiritualidade não vê os nossos erros. Ela vê os nossos acertos. Eu calei a boca, eu estou até hoje pensando no que ele falou. Porque eles não estão contabilizando, você errou aqui, mas eles não sabem que nós vamos errar? Mas eu tenho certeza que eu vou errar. É absoluta. E eles mais ainda. Eles não estão olhando os nossos erros, eles estão olhando os nossos acertos. Porque a nossa busca conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz. Para que hoje esteja melhor que ontem. E amanhã melhor que hoje. Ponto. Não é, o espírita tem que ser perfeito. Que perfeito? Que isso? Longe disso. Vamos ter problemas, nós temos problemas nas casas espíritas, todas as casas espíritas estão sitiadas. Vocês sabem o que é sitiadas? Lembra antigamente? Ficavam cidades e os inimigos em volta, todas estão sitiadas espiritualmente. É sério. Achar que nós não somos suscetíveis de interferências espirituais é achar que nós estamos já numa... Que isso? Os espíritos estão mandando exércitos, entre aspas, de espíritos para nos ajudar. Estão vindo na Terra milhares de espíritos de outros planetas que não têm nenhum vínculo karmático, nada com o nosso planeta. Eles estão vindo de pura e espontânea vontade, só para ajudar o planeta a mudar a vibração, para que a gente faça essa transformação. Milhares. Que vão nascer crianças aí que vão desbancar tudo o que se sabe. Porque são espíritos muito mais evoluídos, de vários planetas. Estão vindo espontaneamente passar por situações na Terra para nos ajudar, para transformar. Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco. Se você ler esse livro, você vai entender. Vocês vão ver crianças. E aí você fala, não acredito, não precisa acreditar. Começa a ver as crianças que vão nascer daqui a pouco, e vão ver o que acontece. Fala, as professoras vão ficar malucas, porque as crianças vão vibrações diferentes. Lógico, vamos precisar. Então, está na hora de a gente ter mais leveza no processo da vida. Porque Cristo era leve. Bem-aventurados os simples. Quando ele falava simples, é simples. Você pode ter um carro último tipo, você pode ter dinheiro, mas que seja simples, de alma. Nada de... Essa simplicidade não tem a ver, porque tem muita gente que tem uma dificuldade financeira muito grande e não é simples. O que tem gente na favela que é snobs, que tem o nariz empinado lá, vocês não têm ideia. Orgulhoso. Então isso não tem nada a ver. A simplicidade do espírito. No processo de auto-perdão, no processo do perdão. Olha só que bonitinho, um cachorrinho perguntando para você, você me perdoa, né?
Perdão e libertação. Eu me liberto quando eu mudo meu filme interno. Esse filme interno não me prende no cativeiro do egoísmo. Por incrível que pareça, eu até brinco, o perdão pode ser considerado uma das atitudes mais egoístas que existe. Porque quando eu consigo perdoar outra pessoa, só eu fico bem. Às vezes o outro nem sabe. É uma coisa que eu faço, eu fico bem, o outro nem sabe, nem vou falar que eu perdoei ele. Claro que eu estou brincando, porque vibratoriamente o outro também vai ganhar com isso. Mas quem mais ganha no perdão é a gente. A pessoa fala, vou fazer um favor para você, vou te perdoar. Quem vou fazer um favor para a gente? Eu me livro de uma carga parasitária que me incomoda, que me adoece. Então o perdão é a libertação de quem perdoa. Aí é muito grande. O carvão, então, sob intensa pressão, sob milênios, constrói o diamante. Um diamante. No princípio, somos carvão, instintos. Mais aprimorados, mais aperfeiçoados, mais pressionados, temos sensações. Sensações mais elaboradas, temos os sentimentos. Os sentimentos mais sublimados, temos o amor. Do carvão, do instinto, ao diamante, o amor. O amor, no paralelo com o diamante, é a frequência que aplaca a multidão dos pecados. Isto é a frequência que é mais forte que qualquer outra. Que nem o diamante. O diamante é mais forte que qualquer outro material. O amor, ele é mais forte que qualquer coisa. Ele sublima. Ele muda. Ele tem essa coisa. Por isso que quando entramos na frequência do amor, que ainda estamos longe, mas quando entramos na frequência do amor, naturalmente, estamos acima de todas as outras frequências. Elas não nos abalam mais. Elas não nos magoam. Não nos ferem mais. A proposta é um trabalho de crescimento, de renovação interior, para que a gente possa fazer essa mudança. Quando estamos falando de alguém, entramos numa espécie de site virtual dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa tem um site, a rádio tem um site, as pessoas têm um site. Mas existe um tipo de site aqui que eu falo de internet, como se fosse virtual. Isto é, Dr. Bezerra tem o site dele, a vibração, o campo de energia. Eurípides Barçanufo também. Quando nos conectamos com estes seres que elevaram a frequência ao amor crístico, nós entramos no site, nós podemos entrar no site não só com o computador do pensamento, mas com o computador da vibração. Imaginemos nesse instante que pudéssemos imaginar mesmo 2 focos de luz que fossem a conexão de nós com os sites, com os campos vibratórios, com os ambientes vibratórios onde estariam as fraternidades de Dr. Bezerra e de Professor Eurípides. E nos conectando nesses sites, nós pudéssemos, cada um à sua maneira, cada um à sua potência de computador mental, de computador emocional, pudéssemos entrar nessa vibração, nessa frequência. E quando nos conectávamos nessa frequência, nós poderíamos baixar arquivos, fazer downloads de vibrações do conhecimento que eles tiveram, do esforço que eles fizeram para fazer a transformação. Porque é assim que acontece. Quando um ser humano conhece alguma coisa, ele pode transmitir para os outros. E com certeza, eles deixam abertos todos os sites deles, todas as informações, para que a gente possa baixar os arquivos e possamos receber um pouco dessa vibração, desses 2 apóstolos que se escolheram para estar na esteira, na vibração crística. E com isso, caminhar nessa esteira crística, que vai continuar vibrando, para que nós possamos ser mais felizes, mais saudáveis e mais espiritualizados. Que assim seja. Muito obrigado.